Capítulo 7 – Psicanálise. Com o presente capítulo e o seguinte, a fim de concluir o estudo da personalidade humana e do destino, trataremos agora da psicanálise. Para nós, ela é a arte de fazer pesquisas no subconsciente para descobrir quais são os elementos componentes da personalidade do indivíduo, o seu passado, no qual ele assim a construiu, e por fim o seu destino, segundo o qual, como consequência necessária, aquele passado e o presente devem continuar se desenvolvendo. Tal estudo tem importância fundamental para entender a nossa vida, porque é na profundidade da nossa psique que se encontra a primeira raiz de nossos atos. O que existe antes de tudo como verdade indiscutível e premissa axiomática de todo julgamento é a forma mental do indivíduo, filha do seu temperamento, que constitui para cada um a sua unidade de medida dos valores, representando uma conclusão pré-concebida a todo exame, porque a mente é o instrumento com o qual o homem tudo percebe, entende e julga. Tudo é submetido a esse meio e reduzido dentro dos seus limites, seja religião, moral, filosofia praticada, política ou orientação na vida individual e social, bem como toda forma de compreensão e comportamento. Não é possível entender o significado dos nossos atos sem ter entendido de quais impulsos interiores a conduta humana deriva. Isto prova a importância da psicanálise, mas concebida não como atualmente em vigor, e sim num sentido mais vasto, como ciência que desvenda o mistério da alma, descobrindo o que fomos no passado e, por conseguinte, o que seremos no futuro, revelando o conteúdo de uma vida nossa muito maior, da qual a atual nada mais é senão um breve episódio. Trata-se de um mundo desconhecido, que a ciência não leva em conta e o materialismo ateu ignora, como se ele não existisse, deixando-nos, no fim da vida, cair cegos no abismo. As religiões nada sabem de positivo e, com afirmações vagas, às vezes inaceitáveis, porque absurdas, impõem o dever de aceitar por fé, cegando-nos a visão e nos deixando nas mesmas trevas. Só a primitiva forma mental do homem atual pode permitir que ele fique satisfeito com esta sua ignorância a respeito das coisas que, se quisermos viver inteligentemente, compreendendo os longínquos elementos em função dos quais se desenvolve a nossa vida atual, são aquelas mais urgentes a saber. Eis que já de início prontamente aparece quão diferente, mais profunda e completa é esta nova psicanálise em relação àquela comum hoje aceita, que permanece fechada dentro dos dois limites estreitos do nascimento e da morte física, abrangendo assim de nossa verdadeira existência somente um trecho mínimo, demasiadamente curto para nos explicar o que mais necessitamos saber. Nos capítulos precedentes, vimos que o nosso ser, quando do nascimento físico, traz consigo uma longa história escrita no subconsciente, no qual ela pode ser lida. Esta é a função fundamental desta nova psicanálise, indispensável para compreender a personalidade humana e o significado do seu estado presente.
Isto não pode ser feito por uma psicanálise incompleta como a atual, que não vai além do momento do nascimento, ficando assim limitada ao terreno dos efeitos, ignorando o terreno das causas, de onde tudo deriva. Falta então para ela a parte mais importante, aquela onde estão os alicerces que sustentam o edifício do eu, as raízes onde se apoia a árvore da personalidade, as razões que explicam e justificam o estado atual do indivíduo. Então, a primeira característica desta nova psicanálise é que ela atinge a parte mais profunda do eu. Trata-se da parte situada antes do nascimento, aquela mais escondida, porém mais enraizada e firme, porque é a mais antiga, aquela mais verdadeira, porque é controlada por mais longa experimentação. Esta psicanálise não abrange somente o passado, mas se estende também no futuro, que, como ela sabe, está contida no passado e no presente, não podendo ser deles senão uma lógica consequência. Trata-se, então, de uma psicanálise que não só analisa o período antes do nascimento, mas também prevê qual será o destino do indivíduo. No menino, apesar de latente e invisível, já está fixado o adulto, assim como na semente está potencialmente contido todo o desenvolvimento futuro da árvore. Alargando a sua pesquisa e conhecimento, tanto no passado como no futuro, tal psicanálise nos oferece uma visão completa de nossa vida, e não só de um limitado trecho dela, insuficiente para o indivíduo, no seu caso, entender a sua posição, a sua natureza e o seu porvir. Mas, para chegar a tão vastas conclusões, é necessário que a psicanálise, nas suas pesquisas, seja orientada e sustentada por um sistema filosófico completo, capaz de dar para tudo uma explicação lógica, alicerce ainda inexistente na psicanálise atual. O indivíduo nasce com a sua personalidade já construída, a qual, mesmo somente se revelando mais tarde, já existe. Quem a construiu e como isto aconteceu? É preciso não só responder a estas questões, mas também desvendar o mistério do nosso futuro. Para isto, no entanto, em vez de limitar o conceito de nosso destino no próximo amanhã, devemos concebê-lo como um percurso imenso que vai se desenvolvendo ao longo de uma mesma linha, atravessando o passado, o presente e o futuro. Trata-se de um destino cósmico, representado pelo caminho percorrido pelo ser na grande viagem de sua evolução, que vai do antissistema ao sistema. Para que se possa entender um fenômeno, não basta apenas observá-lo isoladamente no seu estado presente. É necessário também conhecê-lo no seu transformismo ao longo do tempo adequado. As qualidades que cada um leva consigo, impressas na sua personalidade, representam os instrumentos com os quais ele terá de realizar o trabalho de sua nova vida, como continuação do trabalho realizado nas vidas precedentes. Assim, a psicanálise, através da leitura do subconsciente, estudando as características mais espontâneas do indivíduo, pode chegar a uma psicossíntese capaz de revelar qual é a direção tomada pelo ser no trabalho de construção da sua personalidade.
Apesar de todos se movimentarem ao longo da mesma grande via da evolução, cada um tem o seu próprio caminho, diferente dos outros, porque a evolução leva ao aperfeiçoamento pela especialização, não para afastar os indivíduos uns dos outros, mas sim para juntá-los depois em unidades coletivas, nas quais eles cooperem como elementos complementares. É lógico que a tendência da evolução seja de atingir o estado orgânico, porque o ponto final dela é o sistema, ou seja, a unidade orgânica máxima. Sem conhecer tudo isto, ficamos sem orientação, tornando-se impossível, assim, dirigirmos inteligentemente o caminho de nossa vida no seu trabalho mais importante, que é a construção do eu. A vida vai sempre mudando, apresentando a cada um, a todo o momento, problemas novos a resolver, novas experiências a realizar e novas lições a aprender. Cada um evolui de modo diferente, conforme os recursos que possui. A sabedoria para se dirigir com conhecimento tem que ser duramente adquirida com o próprio esforço. O ponto de partida é a ignorância no antissistema, estado do qual o ser procura sair por tentativas, movido pela conquista do desconhecido. Mas a tentativa leva ao erro, e o erro leva à dor, que nos ensina, repetindo-se até que aprendamos. Este trabalho de termos que aprender tudo à nossa própria custa pode parecer uma condenação, mas é justo, porque é consequência da revolta e da queda. É lógico, então, que o destino bata nos pontos mais fracos da personalidade, aqueles mais desprovidos de experiência e conhecimento, onde predomina a ignorância e, por conseguinte, o erro e a dor. Assim, através da dor, a personalidade se enriquece de sabedoria, o ponto fraco se fortalece e a dor, consequência do erro, extingue-se. A psicanálise tem que descobrir quais são esses pontos onde somos mais vulneráveis, contra os quais o destino se encarniça, porque neles está o desvio que a lei quer endireitar. E desse trabalho ninguém pode escapar, seja querendo subir ou seja querendo descer. Na vida, seja qual for o caminho escolhido, há pão duro de sobra para todos roerem. Existe quem saia dela adiantado e existe quem saia dela atrasado. Pertence à psicanálise a tarefa de dirigir este trabalho, orientando as consciências de forma científica, positiva e inteligente. Saindo do estado de antissistema e tendendo a levar tudo ao estado de sistema, o transformismo constitui a grande corrente da evolução, que arrasta todos os seres, porque dentro dela está imerso tudo o que existe. Completamente envolvido por ela, o indivíduo só possui uma relativa liberdade de oscilação, adequada aos seus particulares impulsos. Porém, o que domina todos os seres, acima de tudo, é a vontade da lei, que dos destroços do antissistema quer reconstruir o sistema. É esta vontade que, através da dor, reconduz o ser ao caminho certo todas as vezes que ele se afasta pelo erro. É lógico que cada violação da lei produza nela uma espécie de ferida que se repercute no próprio eu,
como é lógico também que cada inversão de rota do ser no caminho evolutivo gere fatalmente para ele uma correspondente inversão de valores, pela qual o positivo torna-se negativo, transformando a alegria, qualidade do sistema, em dor, qualidade do antissistema. Assim, de uma ação em excesso, nasce uma reação em forma de carência. É lógico que qualquer violação da lei, como na primeira revolta, volte a gerar as qualidades do antissistema, assim como cada esforço para realizar a vontade da lei tenda a gerar as qualidades do sistema. Ora, a psicanálise deveria conhecer a técnica dessas compensações para descobrir qual foi no passado o excesso que gerou a carência de hoje, identificando o gozo ilegítimo que produziu o atual sofrimento. Só assim é possível fazer um tratamento das doenças da alma, tarefa de caráter ético e religioso, que pertence a uma psicanálise mais evoluída. O melhor resultado que a ciência pode atingir é a diminuição da dor, aumentando o bem-estar. Então, a tarefa da psicanálise é descobrir na personalidade, por meio do estudo de seu conteúdo, quais são os seus pontos fracos que carecem de positividade devido ao trabalho às avessas do indivíduo, realizado em descida, a favor da negatividade ou antissistema, e fortalecer tais pontos com injeções de positividade, endireitando o caminho errado do indivíduo na direção da vontade da lei, ou seja, para o sistema. Tal psicanálise, conhecendo a técnica de construção da personalidade, como já explicamos, poderá intervir na direção deste importantíssimo processo, que hoje está abandonado à ignorância do indivíduo. Trata-se de canalizar os seus esforços para evitar o doloroso desperdício de forças e, assim, atingir o maior resultado útil possível. Isto significa acompanhar com inteligência a vontade de salvação da lei, para levar o indivíduo, do modo mais rápido e com o menor trabalho, a se aproximar o máximo possível do sistema, realizando a sua evolução. Trata-se de dar à vida uma orientação racional, permitindo que cada um entenda o seu destino e o significado dos acontecimentos contidos nele. O problema que mais nos interessa resolver, fundamental para atingir a nossa felicidade, é saber como dirigir a nossa escolha, da qual depois tudo depende. É saber, assim, intervir no terreno das causas, no momento da semeadura e da formação de um destino, no ato do lançamento das forças, porque disto depende tudo o mais, que não pode ser depois, senão o automático desenvolvimento da trajetória estabelecida pelo primeiro impulso. Hoje só existe o médico do nosso organismo físico. O psicanalista do futuro será o médico do nosso organismo espiritual, de cuja saúde depende o bem-estar do corpo. Mas, para chegar a isto, é preciso entender como nasce e se desenvolve um destino, a fim de conhecer a técnica desse fenômeno e poder intervir nele, introduzindo novos impulsos corretivos quando o caminho iniciado estiver errado. Assim como faz o médico do homem no plano físico, também o médico do espírito, depois de efetuar a leitura do subconsciente
para fazer um exame da estrutura da personalidade do indivíduo e, assim, estabelecer uma psicodiagnose do caso, deverá tratar o organismo psíquico, fortalecendo-o nos pontos fracos, medicando-o nos pontos doentes, compensando carências, corrigindo complexos, endireitando hábitos errados, controlando a conduta e estabelecendo um regime saudável. Isto significa, sobretudo, ter que educar, penetrando no terreno da ética, que, diferente da atual, não mais será empírico produto do subconsciente, como já explicamos, mas sim uma ética científica, positiva, racional e demonstrada. Os remédios não se encontrarão nas farmácias, porque para doenças psíquicas são necessários medicamentos psíquicos. Os elementos fundamentais da psicodiagnose serão: primeiro, determinar qual é o nível evolutivo do indivíduo, porquanto disto dependem a lei biológica à qual está sujeita a sua vida e, portanto, a respectiva medicina, cuja maneira de tratar um involuído é bem diferente daquela necessária para tratar um evoluído. Segundo, determinar perante que tipo de indivíduo o psicanalista se encontra, identificando qual foi o caminho específico que aquele ser escolheu na sua evolução, ou seja, o tipo de sua especialização, para individualizar claramente a sua personalidade. Terceiro, determinar qual é o tipo e o percurso do destino do indivíduo, estudando o processo da construção de sua personalidade na estratificação, que revela o crescimento do eu. Quarto, determinar, observando os produtos do subconsciente, qual é a natureza dos impulsos instintivos que, como retorno do passado, emergem dele hoje, para chegar, assim, a conhecer de que tipo e série de experiências o estado presente é a consequência. Deste modo, será possível descobrir quais são as causas que nos escapam no passado, as quais é necessário conhecer para tratar os efeitos que agora temos de enfrentar. Somente assim será possível chegar a conhecer qual foi a primeira e longínqua origem da nossa atual forma mental nos seus pontos torcidos e doentes, que formam os complexos, e com isso encontrar o antídoto corretivo do mal, determinando o tipo de tratamento psíquico anticomplexo adaptado àquele caso particular. Nessas pesquisas, grande parte do trabalho fica confiada à capacidade de penetração intuitiva individual, da qual dependem os resultados. Mas, uma vez que na prática tal capacidade nem sempre existe, seria necessário oferecer ao psicanalista uma técnica de pesquisa já pronta, que possa ser usada mecanicamente por qualquer pessoa, constituindo-se num aparelho capaz de funcionar nas mãos de todos. Mas isto não é possível fazer aqui. Vamos nos limitar, então, a estabelecer os princípios gerais para orientação. Por que razão o passado ressurge e volta a nós, determinando o nosso destino atual? Como podemos, com a nossa livre escolha, criar um destino, e como pode ele ser fatal? Já vimos que o fato do passado ressuscitar das suas cinzas é devido à tendência do primeiro impulso de continuar na mesma direção em que foi lançado.
Trata-se de uma força de tipo espiritual que, uma vez lançada pelo seu impulso de origem, torna-se autônoma e quer, pela sua própria vontade, tal como um indivíduo independente, atingir o seu objetivo. Essa força faz parte do feixe de forças que constituem a personalidade do indivíduo, dentro da qual continua a se movimentar, de modo que ele a obedece instintivamente, julgando obedecer a si mesmo, porque, sendo ela parte dele, a vontade dela é também a vontade dele. O resultado é que o indivíduo pensa e age como quer essa força, que se tornou parte integrante da sua personalidade. É assim que o ser, imaginando realizar a sua vontade, fica amarrado à necessidade de realizar essa outra vontade, que agora o domina. Eis como surge o conceito de fatalidade do destino. Poderia-se dizer, então, que o nosso passado nos escraviza, porque lança o eu numa dada direção, congelando assim o nosso livre-arbítrio em determinismo, do qual seremos escravos até que, em novas vidas, consigamos nos libertar dele. O destino é fatal no sentido de que nós somos, no presente, do modo como no passado construímos o nosso eu e, portanto, o nosso mundo interior, segundo o qual percebemos, entendemos, julgamos e reagimos àquilo que nos chega de fora. O nosso eu de hoje é a consequência fatal do nosso eu do passado, que continua funcionando em nós, criando imagens que nos impressionam, miragens que nos convidam e atraem, impulsos que nos empurram numa dada direção, desejos que reclamam e exigem satisfação, de modo que mais cedo ou mais tarde o indivíduo acaba sendo arrastado. Eis como o passado ressurge e volta a nós, determinando o nosso destino atual. Esta junção entre passado, presente e futuro é imposta pela necessidade de manter a continuidade do processo evolutivo, que sem esta condição acabaria despedaçado em inúmeros fragmentos desconexos, perdendo assim a sua unidade como um único fenômeno que, abrangendo tudo, vai do antissistema ao sistema. O ser, no momento que está constrangido a obedecer ao seu destino, obedece a si mesmo. Mas trata-se de seguir o desejo de um seu eu antigo e superado, diferente do atual. Tal vontade, então, pode ser hoje bem diferente da sua e representar coisa velha, obsoleta e atrasada, que é bom abandonar, pois a evolução tem pressa e impulsiona para a frente. Pode surgir assim luta entre duas posições evolutivas dentro do mesmo indivíduo que as contém. De um lado, a sabedoria do instinto, bem comprovada e confirmada por longa experiência, profundamente arraigada nos alicerces da vida, de cuja defesa ela é encarregada para lhe garantir a continuação. De outro lado, a sabedoria do homem consciente, constituindo uma conquista nova, que se coloca acima do instinto e é destinada não mais a conservar o passado, mas sim a explorar o futuro. Tudo isto corresponde às duas finalidades fundamentais que a vida quer atingir: a conservação do passado e a conquista do futuro. A luta é entre essas duas exigências opostas.
Trata-se da luta entre a matéria e o espírito, o involuído e o evoluído, a fera e o anjo. São dois impulsos da vida, que podem tomar forma de duas personalidades diferentes dentro do mesmo indivíduo, como se ele tivesse uma dupla personalidade. Isto se revela na luta travada contra si mesmo, a qual acontece nos indivíduos em fase de transformação evolutiva, que os leva do nível da animalidade ao da espiritualidade, através de um contínuo choque de uma contra a outra, até a espiritualidade vencer, superando a animalidade. Criam-se assim instintos superiores que tomam o lugar dos inferiores, substituindo-se o velho pelo novo. A nossa personalidade é constituída por tudo o que herdamos do passado, fruto das experiências por nós vividas, lançadas e confirmadas por longa repetição, razão pela qual agora voltam como uma inabalável vontade de continuar se realizando na mesma direção, resistindo a toda tentativa de desvio. Eis o mundo imenso que o impulso ascensional da evolução quer e deve transformar. Quanto pior tenha sido o nosso passado, tanto maior é o peso da carga que temos de carregar nas costas, pelo qual somos paralisados no caminho da subida. As forças que uma vez movimentamos agora nos acompanham, ajudando-nos ou nos perseguindo como pessoas vivas. Determinando os movimentos do indivíduo, estas forças acabam por colocá-lo nas posições desejadas por elas, atraindo as pessoas mais adaptadas e produzindo as circunstâncias e os acontecimentos para realizar o seu destino, que é fatal consequência destes impulsos. Podemos, assim, compreender como tudo depende de nós, do que fizemos e merecemos no passado e, por conseguinte, do que fazemos no presente. O ambiente é o mar onde todos estamos imersos e onde cada um, entre as coisas que encontra, escolhe aquelas preferidas por ele, conforme o seu temperamento. Assim, segundo as suas qualidades adquiridas no passado, cada um se coloca na posição que lhe pertence. Agora podemos compreender como a primeira causa do que nos acontece encontra-se, antes de tudo, dentro de nós mesmos. Seria suprema injustiça de Deus que aos outros fosse entregue o poder de nos infligir um destino por nós não merecido. Se aos outros fosse dado o arbítrio de modificar o nosso destino à vontade, eles poderiam alterar o caminho da evolução, destruindo a responsabilidade do indivíduo e a justiça de Deus. Quando um indivíduo, por ter se construído com determinadas qualidades, possui certas predisposições, é fatal que mais cedo ou mais tarde, entre as inúmeras forças com as quais ele terá de se encontrar na vida, acabem funcionando aquelas que serão atraídas por afinidade, bem como aquelas que serão impulsionadas pela lei para compensar os pontos negativos de carência e assim restabelecer o equilíbrio. A função da psicanálise deveria ser a de estabelecer uma psicodiagnose com base nestes princípios, lendo no subconsciente do indivíduo tudo o que foi ali escrito por ele em seu passado. Uma vez conhecidos os impulsos nas suas origens, será possível observar como eles se desenvolveram até o presente,
onde aqueles impulsos estão se realizando. Será possível, deste modo, estabelecer qual o tipo de destino, o seu conteúdo e a sua linha de desenvolvimento, no caso particular do indivíduo que está sendo estudado. Aqui, no ponto onde houve erros, o psicanalista começa a função corretiva do passado. O tratamento é psicológico-moral. A receita dos remédios está escrita na lei, e o médico tem que se tornar intérprete dela, para ajudar o paciente a entendê-la e aplicá-la, ensinando-lhe a arte da obediência inteligente, que, refreando a resistência do indivíduo, evita atritos e choques contra a lei, para não deixá-lo ser atingido em cheio pelo duro método por ela empregado, a correção pela dor. Aqui começa a parte mais importante do trabalho do psicanalista. Uma vez que ele descobriu o fio condutor do destino do indivíduo examinado, a sua função é orientar este destino, dirigindo-o conforme a sua natureza e os elementos que contém para um futuro melhor, no qual, por meio de lógicas correções de conduta, sejam eliminados erros complexos e sofrimentos. O princípio geral é que o paciente deve ser orientado de modo a desenvolver o seu caminho na direção do sistema, que representa o bem, a felicidade, Deus. Trata-se de uma psicanálise profundamente moral e religiosa, ligada aos princípios daquela ética que, pelo fato de ser uma premissa indispensável para o estudo da psicanálise, intencionalmente explicamos neste mesmo volume. Nele também estudamos a estrutura da personalidade e a técnica da sua construção, porque a função maior do psicanalista, depois de ter descoberto no indivíduo esta estrutura, é guiar aquela construção, a fim de que ela se realize da melhor forma, para o bem e a felicidade dos homens de boa vontade. No futuro, a finalidade da ciência não será a criação de armas para destruir vidas, assim como o objetivo das religiões não será a perseguição de pecadores. A meta comum será atingir, com uma conduta sábia e inteligente, o objetivo mais útil, que é por isso entendido por todos, a própria felicidade. A tarefa da psicanálise é construir destinos sadios e felizes, dando saúde às almas, curando as doentes, fortalecendo as fracas, sanando feridas. Tudo isto no terreno do espírito, tal como o médico do corpo faz no terreno da vida física. Hoje só existe o segundo médico. No futuro, porém, os dois trabalharão lado a lado, juntando as suas duas sabedorias numa só, para chegar a um único diagnóstico e ao respectivo tratamento físico-psíquico através de uma síntese clínica que abrangerá ao mesmo tempo corpo e alma, numa inscindível unidade, como de fato é o ser humano. É lógico que o tratamento e a direção dependem do tipo do indivíduo e do seu grau de adiantamento no caminho evolutivo. Os erros, sofrimentos e experiências, bem como as éticas e as leis que dirigem a vida do ser, são diferentes conforme o plano biológico em que o indivíduo existe. O psicanalista pode encontrar tanto um primitivo do tipo animal como um super-homem, e entre estes dois extremos, uma vasta série de tipos intermediários. O que vale para um não é adaptado para o outro.
O psicanalista tem que conhecer e acompanhar o desenvolvimento da vida e das suas leis, adaptando a sua ação a esta transformação do ser, na qual tudo muda de um nível para outro. Neste processo, o conteúdo do subconsciente vai se enriquecendo e se dilatando cada vez mais, até conter, ao invés de uma vida regida por poucos instintos elementares, uma concepção tão vasta da existência que ela é realizada em função do universo. O conteúdo do subconsciente da atual maioria humana fica evidenciado pelos tipos mais difundidos de filmes no cinema, de crônicas nos jornais e de romances nos livros, aqueles mais apreciados pelo público. Basta falar de crimes, processos policiais, roubos ou então de sexo na sua forma inferior de violência e vício que muitos se interessam. O que se encontra no fundo da alma humana é a lembrança da recente experiência da fera. Tudo isto revela quais são os instintos ainda dominantes, os quais se procura desabafar através de tais meios com a fantasia, porquanto as leis de um mundo mais civilizado proíbem que tais impulsos concretizem-se nos fatos. Assim, a mente se satisfaz com tais substitutos, revelando a sua natureza, que está sempre pronta a se desafogar com fatos, tão logo desapareça o freio da ordem na disciplina mantida pela força. Para calcular os efeitos daquilo que ele encontra escrito no subconsciente, o psicanalista tem que aplicar os princípios de equilíbrio e compensação que estão escritos na lei. Ele terá que observar as forças contidas na personalidade do indivíduo, as qualidades e a potência delas, identificando aquelas benéficas, favoráveis, e aquelas maléficas, desfavoráveis. Trata-se de um verdadeiro exame de consciência que o paciente tem que fazer perante a lei enquanto está se confessando com o psicanalista. Tudo tem que vir da profundeza da alma para a superfície, calculando débitos e créditos perante a justiça de Deus. Os momentos sucessivos do exame psicanalítico, como veremos melhor no capítulo 9, são, da parte do paciente, o exame de consciência e a confissão, e da parte do médico, a interpretação da confissão e dos sintomas psíquicos, a leitura no seu subconsciente, a definição da estrutura de sua personalidade e a identificação das correções necessárias conforme a linha de seu destino. Segue então, da parte do paciente, o arrependimento e a vontade de praticar as mudanças necessárias, realizando-as de fato, para endireitar os erros adquiridos no passado. Tudo isto em forma de estreita colaboração entre os dois, unidos por um liame de sinceridade, confiança, inteligente compreensão e vontade de fazer o bem. Pode haver micróbios patogênicos também no ambiente psíquico, sendo às vezes necessário esterilizar tal ambiente, assim como se faria com um doente. As diretivas para o involuído podem estar nos antípodas daquelas indicadas para o evoluído. O involuído é um ignorante que, para atingir formas de vida superior, precisa ser dirigido pelo medo do seu prejuízo, único argumento entendido por ele. A coisa mais urgente é cortar as suas garras de fera, para que ele se torne um ser civilizado. Ele chegou há pouco no ambiente terrestre, subindo de níveis biológicos mais baixos. A finalidade de sua vida atual na Terra
é se transformar de fera em homem. O problema é bem diferente no caso do evoluído, que ao invés de ter subido à Terra, provindo de um nível biológico inferior, desceu até ela de um nível superior. O problema para ele não é civilizar-se, mas sim conseguir sobreviver no meio de seres não civilizados. Então, a coisa mais urgente não é cortar as suas garras, mas sim ensiná-lo a se comportar como uma fera, fornecendo-lhe como meio de luta pela vida as armas de ataque e defesa que há muito tempo ele abandonou para conquistar qualidades superiores. Neste caso, deveria ser completamente diferente a lição do psicanalista, que deveria orientar o evoluído, ensinando-lhe como é travada esta luta, pois esta é a coisa mais necessária na Terra. Trata-se de uma conduta praticada pelos involuídos, a qual, para eles, é fácil e instintiva, pois representa uma experiência recente, ainda bem gravada no subconsciente, mas a qual, para o evoluído, é uma experiência longínqua, já esquecida por ele, superada há muito tempo e sepultada nas camadas inferiores do eu, que agora vive em outro nível de evolução. A principal função que a psicanálise deverá cumprir será dirigir as consciências, mas com o conhecimento psicológico que as religiões atuais não possuem. O psicanalista deverá ser, então, um educador capaz de lidar com alunos diferentes, aplicando a cada indivíduo a lição específica, conforme a sua respectiva natureza. Assim, o psicanalista deverá ser psiquiatra, confessor, amigo, confidente, mestre e salvador. Deverá ser dotado de intuição para penetrar os segredos da alma e entendê-los melhor do que o próprio sujeito, indo além do que este conhece ou saiba explicar. Os sofrimentos do indivíduo podem depender de sua incapacidade para se adaptar aos valores e medidas que a maioria faz para si, condição que pode ocorrer tanto por defeito, caso ele seja atrasado demais, como por excesso, caso ele seja muito adiantado. É claro que em cada um destes dois casos são necessários tratamentos opostos. Os problemas, sofrimentos e doenças psíquicas dos seres mais atrasados não são os mesmos daqueles mais adiantados. Por isso, colocamos neste livro, como premissa ao estudo da psicanálise, o conhecimento da personalidade. O psicanalista terá de possuir a arte de se adaptar ao caso particular. Os complexos de um biótipo não são os mesmos do outro. A evolução transforma a natureza do ser, a qual depende do nível por ele atingido. Para uns, pode constituir um problema tremendo e vital aquilo que para outros ainda não apareceu dentro dos limites de seu concebível. Às vezes, um indivíduo pode parecer doente, quando na verdade ele se encontra apenas numa fase de deslocamento de um nível biológico para outro, envolvido numa crise de crescimento, que não é doença, mas sim trabalho criador bem sadio. Neste caso, então, a psicodiagnose e o tratamento terão de ser diferentes. Este não é o caso mais comum, porque a maioria está bem longe de ser evoluída. Mas é o caso mais refinado, difícil e interessante da psicanálise.
Surge então o problema de como corrigir a falta de adaptabilidade do evoluído ao baixo ambiente humano. Deverá o psicanalista tornar-se um mestre de involução para que o evoluído, retrocedendo, possa aprender de novo a conduta indispensável para sobreviver na Terra, ou deverá ele abandonar tal indivíduo ao seu destino? Este homem tornou-se, por evolução, justo, honesto, sincero e evangélico. Tal lição, que os outros apenas começam a aprender, foi por ele tão profundamente assimilada que se tornou impulso espontâneo e instintivo. Assim, ele esqueceu a coisa mais importante na Terra, ou seja, a arte da luta e do engano a serviço do instinto de egoísmo e de autodefesa. Como poderá sobreviver na Terra um ser que, por evolução, tornou-se de diabo em anjo, perdendo as garras? O seu destino é dirigir-se para outros mundos. Terá ele, então, que renunciar à vida na Terra, escolhendo o caminho do martírio e da morte? A tarefa de dirigir o indivíduo em um ou outro destes dois sentidos cabe ao psicanalista, que enfrentará assim o problema de decidir qual das duas alternativas ele irá usar para salvar a vida desse homem no ambiente terrestre. Deverá o psicanalista cometer o crime de orientá-lo para uma descida involutiva, intervindo no seu destino em sentido negativo, ou deverá ele estimulá-lo ainda mais no caminho da ascensão, salvando-o, mas com isso impelindo-o a se tornar cordeiro para ser devorado pelos lobos? Qual das duas vidas deve ser salva, a presente ou a futura? Deve-se cortar suas asas e ajudá-lo a desenvolver as garras para o seu bem imediato, ou deve-se acompanhar o seu sacrifício, cortando suas garras e o ajudando a desenvolver as asas para o seu bem futuro? A resposta do psicanalista revelará a sua própria natureza. Vale a pena observar o fenômeno mais de perto, porque ele também tem um significado moral, religioso e social. A primeira coisa que faz uma lei religiosa ou civil é estabelecer a sanção punitiva pelo seu não cumprimento. O que se presume, então, não é a obediência, mas sim a desobediência. Que o cidadão tenha de ser constrangido à força, sob a ameaça de uma pena, constitui a base de qualquer lei. Assim, o indivíduo é pré-julgado um rebelde. Mas por que isso? Porque a base da vida na Terra é a luta. O homem isolado, condição que faz dele o mais fraco, não possui contra as religiões ou os governos as sanções que estas organizações possuem contra ele. Quem não possui força, não possui direitos. O povo tem direitos somente quando organiza o seu número em unidade, condição na qual se torna o mais forte. Em nosso mundo, autoridade e dependentes são inimigos naturais. Os indivíduos, não possuindo a força, procuram, como fazem os mais fracos, evadir-se com o engano, que é a arma dos servos. As autoridades empregam a cadeia ou o inferno para lutar. Os dependentes usam a astúcia para escapar. Como fica então o indivíduo fora de série, que não luta nem se defende, permanecendo por sua natureza espontaneamente obediente e honesto? Neste ponto, o psicanalista pode iniciar o seu trabalho,
para estudar o fenômeno da honestidade como um complexo, descobrindo suas origens e praticando um tratamento. Mas por que complexo? Porque o homem honesto coloca-se fora da regra da luta para ataque e defesa, na qual se baseia a vida na Terra. E, de fato, na prática, o nosso mundo julga o homem honesto como um fraco do qual é bom tirar proveito, um deficiente que não sabe vencer, um doente mental. O caso é doloroso e delicado para resolver. O que deve fazer o psicanalista? Ele poderia dizer ao paciente, abre aspas, não seja tão simplório. Na prática, para se evadir das leis religiosas e civis, já existem as escapatórias, elaboradas por milênios na sabedoria dos astutos. Não acredite nas palavras e aparências. Atrás delas, tudo está pronto, sendo já bem conhecido pelo longo uso. Por que você não se aproveita, como é de costume? Na prática, tudo, tanto o céu como o mundo, pode ser conciliado com a religião, que, bem adaptada e acomodada na elasticidade de consciência, permite e legitima muitas das coisas que a sua consciência proíbe. Está tacitamente concordado e presumido que você saiba aproveitar tais oportunidades. Se não o fizer, ninguém lhe agradecerá, mas pelo contrário, o condenará como inexperiente. Se você vencer pelo caminho subentendido, será admirado e respeitado, mas se você não souber vencer assim, será desprezado. Fecha aspas. A conversa com o paciente poderia continuar, abre aspas. Enquanto você permanecer honesto, tanto pior para você. Ninguém reclama porque os outros gostam da sua derrota. Nisto você não os incomoda. Pelo contrário, pode ser vantajoso para eles encontrar na luta uma vítima para explorar. O perigo aparece quando você começa a exigir que os outros pratiquem a mesma honestidade utilizada por você. Proclamar-se honesto, como você de fato é, acaba sendo visto pelos outros como uma acusação de desonestidade, razão pela qual eles o julgam um inimigo e, armando-se com suas condenações, começam a lutar. E isto acontece porque o método que você prega atrapalha os interesses deles. Não se deve revelar as armadilhas do próximo, mas sim parecer amigo e acompanhá-lo, tirando vantagem delas. Você quer endireitar o mundo, mas será esmagado por ele. Fecha aspas. Do outro lado, o paciente responde que não pode funcionar senão conforme a sua própria natureza, que é de honestidade, não lhe sendo possível mudar este seu instinto. Então o psicanalista continua, abre aspas, procuremos entender o fenômeno. Você, assim como o mundo, segue os seus impulsos, obedecendo aos seus instintos. Por que tanta diferença entre eles? Vimos que esta espontaneidade depende das experiências vividas no passado, gravadas no subconsciente, que agora as devolve. O que a vida ensinou ao homem no passado? Ensinou que só o mais forte ou o mais astuto vence e pode sobreviver, restando aos que não souberem ser fortes a derrota, o sofrimento e a morte. A honestidade, que por princípio impõe sacrifícios em prol do interesse dos outros, representa neste mundo um altruísmo antivital contra o qual a vida se rebela.
Colocar-se na posição de cordeiro no meio dos lobos, prontos para devorá-lo, é loucura. Quem quer tomar o Evangelho a sério, sem entender que ele mata, é um doente mental, não lhe restando senão acabar sendo martirizado, como aconteceu com Cristo e não pode deixar de acontecer também com todos que queiram segui-lo de verdade e não apenas com palavras. Portanto, biologicamente, o mundo tem razão. Fecha aspas. Continuemos estudando o fenômeno para chegar a uma psicodiagnose. Se no paciente a honestidade tornou-se tão profundamente gravada no subconsciente, manifestando-se agora com a espontaneidade irresistível de instinto, enquanto nos outros acontece o contrário, isto quer dizer que a lição aprendida por ele, com a experimentação vivida e assimilada no passado, é diferente daquela que os outros viveram e aprenderam. O presente só pode ser explicado pelo passado. Perguntamos então se o atual estado do paciente revela de fato uma anormalidade doentia, um complexo a se curar, ou constitui uma posição apenas relativa, numa condição de inferioridade somente em relação ao julgamento do mundo, mas não em sentido absoluto, com relação às leis da vida. Um sistema de conduta pode ser produtivo e, por isso, aceito até um determinado nível de evolução, além do qual ele se torna contraproducente para os objetivos que a vida quer atingir, sendo então abandonado por ela. Assim, o sistema de luta entre os indivíduos pode ser útil num mundo de elementos separados, no qual a defesa da vida está confiada a cada ser isoladamente, conforme os recursos que ele possui. Mas tal método, repleto de atritos destrutivos, torna-se contraproducente num mundo de elementos sabiamente coordenados, que formam uma sociedade organizada, na qual a defesa da vida está confiada à inteligência, que se encarrega de dirigir o bom funcionamento do conjunto, regulando a obediência à ordem por parte de todos os elementos daquela sociedade. Então, a iniciativa individual é substituída pelo poder central, que monopoliza a força e a autoridade, tirando-as dos cidadãos, mas apenas para manter a ordem, que dá segurança e é vantagem para todos. Essa transformação já se realizou dentro dos limites de um povo, no seio daquelas nações que já chegaram e vivem no estado orgânico. Mas fora desses limites, nas relações entre nações, vigora ainda o individualismo dos elementos separados, com o método contraproducente das rivalidades e da guerra. No entanto, a evolução da vida exige que a vantagem já atingida dentro do limitado plano nacional, no interesse de cada povo, tenha de ser alcançada também no mais vasto plano internacional, no interesse de toda a humanidade. O princípio é o mesmo e o processo de sua realização já foi iniciado. Trata-se somente de continuá-lo. Este exemplo nos mostra que a vida está sempre pronta a abandonar um método quando este método não lhe seja mais útil, para substituí-lo por outro mais vantajoso. Este é o processo em andamento hoje na humanidade, que terá de acabar compreendendo a utilidade de passar do caos à ordem também no terreno internacional, como já o fez a nível nacional.
Então a humanidade eliminará o sistema atual de luta, rivalidades e guerras, suprimindo o correlativo estado de insegurança e sofrimento. Ora, o método do homem honesto, que não vive mais fechado em seu egoísmo, na insegurança do estado de guerra contra todos, mas sim na segurança do estado de paz com todos, representa a posição do tipo mais evoluído, que entendeu a utilidade de passar do caos à ordem, acabando com o sistema contraproducente de luta, egoísmo e agressividade, para eliminar o correlativo estado de atrito, insegurança e sofrimento. A evolução da vida terá de levar o homem até esta nova posição biológica. Ao invés de produzir seres fortes ou astutos, a vida terá de produzir seres honestos, pois somente estes poderão se tornar elementos do novo estado orgânico da humanidade. Isto porque tal posição de ordem representa uma vantagem que, por ser utilitária e constituir um aperfeiçoamento desejado pela evolução, é aceita pela vida. Podemos agora entender qual é, em relação às leis do nível biológico da humanidade, o significado do biótipo do homem honesto. Este biótipo representa uma antecipação da evolução, pertencendo, por isso, a um plano de vida mais adiantado, ao qual, porém, terão de chegar também os outros, que formam a maioria humana e que, por viverem em outro nível de evolução, agora o condenam. Neste ambiente, tal tipo encontra-se como um desterrado, sendo movido por impulsos que poucos compartilham, impulsionado por instintos fora de série, que o fazem parecer um ser destacado da realidade, um inexperiente, um doente mental. Mas, na verdade, esta aparência é apenas fruto do julgamento correspondente à forma mental de uma humanidade atrasada, tendo como ponto de referência a fase evolutiva de nosso mundo atual. O método do homem honesto representa o modo de vida que o homem de amanhã alcançará. Assim, a posição do ser evoluído é de inferioridade somente com relação à atrasada fase evolutiva de nossa humanidade atual, mas constitui, em função da história da evolução humana, uma posição de superioridade. Um ser de grande inteligência e bondade é um inepto desprezível num mundo de feras, onde ele será devorado porque não possui armas, que são ali a base da vida. Todavia, este ser representa o germe do futuro desenvolvimento da humanidade, a única esperança e meio que ela possui para sair da barbárie. Se o mundo está contra ele, as forças da evolução estão a seu favor, pois tal biótipo representa o progresso. Se a vida nos seus níveis inferiores repele tal ser, ela o aceita e o glorifica nos níveis superiores. Se os atuais métodos do mundo, pelo fato de serem úteis e proporcionados ao ambiente, são aceitos pela vida, ela está sempre pronta para repeli-los tão logo a vida atinja uma posição biológica diferente, onde eles se tornam prejudiciais, quando então triunfará aquele tipo de homem hoje desprezado. Esta é a análise do caso, como nos propusemos fazer para chegar a uma psicodiagnose daquilo que chamamos complexo de honestidade.
Eis quais são os elementos que o psicanalista deveria levar em conta. Mas, a esta altura, temos que lhe oferecer as respostas a outras perguntas. Por qual processo o indivíduo, apesar do prejuízo imediato que isto lhe custa, chegou ao seu estado de maior compreensão, que o torna honesto? Como tal forma mental radicou-se tão profundamente nele, a ponto de se tornar impulso espontâneo, hábito, instinto? Que experiências pessoais levaram o indivíduo a esse amadurecimento? Esta é a parte que mais interessa ao psicanalista para o tratamento do caso. A inteligência da vida usa um método muito eficaz para educar, convencendo sem constrangimento, com todo o respeito pela liberdade do ser. Ela o deixa correr atrás de suas miragens e errar à vontade, permitindo que ele obedeça aos seus impulsos e desabafe os seus instintos inferiores, os quais, pela sua própria natureza, estão condenados a se chocarem contra a reação da lei e a serem corrigidos automaticamente pela dor. É o próprio homem que, pela sua natureza, carrega a sua punição. Sua cobiça insaciável, sua natureza egoísta e seu espírito de revolta o levam ao abuso, que representa o erro no qual é mais fácil cair, abrindo as portas para a dor, encarregada de corrigi-lo. Assim, conhecedor das astúcias do mundo, mas ignorante das leis da vida, o homem julga que pode lhes escapar, porém acaba ficando preso nelas, tendo que pagar tudo. Eis como o homem, por ter experimentado as consequências dolorosas do abuso, pode chegar à honestidade. Assim como se chega à virtude por se ter sofrido demais com o vício, a humanidade chegará à paz por ter sofrido demais com as guerras. Neste caso, o ser leva consigo, gravada no seu subconsciente, uma experiência dolorosa que lhe ensina a não mais cometer aquele erro. O ser aprendeu à sua custa, pelas duras consequências, a não cometer mais excessos. Eis como pode nascer o que chamamos de complexo de honestidade. O indivíduo aprendeu que todo o mal que ele já praticou contra os outros, acreditando com isto chegar à sua própria satisfação, acabou por levá-lo ao seu próprio sofrimento. Ele se tornou honesto porque foi queimado pela sua desonestidade. Um complexo é uma queimadura do espírito que jamais a esquece. Esta fase da punição do pecado representa o primeiro passo no caminho da subida para um nível de vida superior. O sofrimento mostra onde ocorreu o erro e convence a não cair mais nele. Assim, a inteligência começa a se desenvolver, até chegar a entender a vantagem de praticar métodos de vida mais adiantados, com os quais substitui os velhos. Desse modo, o indivíduo vai repetindo experiências cada vez mais completas, até que o novo estilo de vida esteja bem assimilado e a nova qualidade transforme-se em instinto, tornando espontâneos os impulsos de honestidade, como acontece com o evoluído. No fim, o que impele o ser a subir não é mais a repulsão pelo choque contra a lei, mas sim a própria atração exercida pela lei, que recompensa quem progride no caminho do bem. Podemos agora estabelecer algumas conclusões. Não há dúvida que eliminar tal complexo de honestidade
representaria uma vantagem imediata para o indivíduo, porquanto, devido ao fato de haver uma inimizade e um estado de luta recíproca entre ele e o mundo, essa eliminação o ajudaria na sua adaptação, servindo como um tratamento capaz de amenizar tal conflito. Surge então um problema para o psicanalista. Deverá tal complexo ser curado, ou seja, eliminado, porque representa um defeito, ou deverá ser ele confirmado e aperfeiçoado porque representa um valor? Mas ele constitui um defeito somente perante o mundo, porquanto é de grande valor perante a evolução, que é a maior dentre as leis da vida. Seria lícito, para eliminar os choques com um mundo inferior, sacrificar valores superiores? Será que o médico, para atingir uma vantagem imediata, pode intervir negativamente no processo evolutivo e paralisá-lo, impulsionando o indivíduo a retroceder com um prejuízo muito maior do que aquela vantagem imediata? Então, o psicanalista não deveria lutar para eliminar o complexo, mas sim para alimentá-lo, aumentando a doença. E para fazer isto, ele deveria incentivar a posição de seu paciente contra o mundo, condenando-o assim a derrotas e sofrimentos. A solução depende do médico e, sobretudo, do paciente. Além disto, se o paciente for verdadeiramente anjo, ele jamais se adaptará a se tornar diabo, jamais aceitará um retrocesso involutivo, que representa para o ser a maior condenação. Tal biótipo nunca compactuará com o mundo, mas irá sempre procurar se afastar dele cada vez mais, prosseguindo no caminho de sua ascensão. Ainda que esteja condenado a viver no atual nível humano, ele jamais renunciará ao seu direito de fazer parte de humanidades mais adiantadas. Não há outro caminho para o biótipo evoluído. Final do capítulo 7.